Os irmãos podem continuar aí, pode continuar sentado e abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como o nosso pastor disse, hoje eu lecionei pela manhã na escola bíblica dominical um tema livre, porque o superintendente me deu essa oportunidade, o Emerson, superintendente da escola bíblica, me deu essa oportunidade de trazer um tema livre, porque a revista já foi finalizada. E nós estivemos estudando sobre as características da igreja saudável. E é sobre isso que eu vou falar, em breves palavras aqui, sobre as características da igreja saudável. Vou falar algumas características da igreja saudável. O texto básico é Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Capítulo 2, versículo 42 e 43, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Pode deixar sua Bíblia aberta neste versículo, para você ir consultando ao longo da mensagem. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e a igreja crescia constantemente, porque era uma igreja saudável. Eu vou contar aqui uma história agora, que aconteceu certa vez numa cidade, um jornal local. Um leitor do jornal escreveu uma carta e mandou para o jornal. Na carta ele dizia assim: eu estou na igreja há 30 anos. Ele não via mais a necessidade de fazer parte da igreja. Ele disse: estou na igreja há 30 anos. Nesses 30 anos, devo ter escutado, ouvido umas 3.000 pregações. Com exceção de uma ou de outra, eu não lembro da maioria delas. Não lembro. Em 30 anos ouvi mais ou menos umas 3.000 pregações. Com exceção de uma e de outra, eu não me lembro da maioria delas. Então, eu acho desnecessário estar na igreja. Aí o jornal publicou na cidade, criou uma polêmica, um debate nas igrejas, um debate na rádio, mas era um jornal impresso. Então, um outro morador, ele escreveu uma carta em resposta a essa, e mandou e disse o seguinte: eu estou casado há 30 anos. Nesse tempo, minha esposa deve ter preparado de 2.500 a 3.000 refeições. Com exceção de uma refeição ou de outra, eu não me lembro da maioria delas. Mas, com certeza, mesmo sem lembrar, cada refeição foi suficiente para nutrir eu e meus filhos, para que nós não morrêssemos e nos dar a energia necessária para sobreviver, para nos dar saúde. Amém? Então, com exceção de uma e de outra, ele não lembra da maioria das mensagens. Mas cada palavra de Deus que é pregada, ela surte o efeito, ela te liberta, ela te renova, ela te conforta. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos falar agora das características da igreja saudável. Baseado aqui no versículo, eu vou falar primeiro da oração. Olha o que diz o versículo: diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é uma das características da igreja saudável, porque a igreja que não ora, ela está enferma, ela está com deficiência, porque se você não ora, você não tem o direcionamento do Espírito Santo sobre o que você tem que fazer. Se você não vive uma vida de comunhão, de oração com o Senhor, quando chega numa bifurcação que você tem que decidir, vou para a esquerda ou vou para a direita, você fica perdido e muitas das vezes acaba indo pelo caminho errado. E através da oração, o Espírito Santo te dá direcionamento. Oração que é uma ordenança do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 6. Quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, ele não falou assim: se vocês orarem. Ele não falou se vocês orarem, mas ele falou quando vocês orarem. Porque ele espera que você, crente, ore. Ele espera que eu, crente, que eu ore. Ele não disse se vocês orarem, mas disse quando vocês orarem.
feche a porta do quarto, dobre o joelho e conversa com seu pai que está em oculto. Ou seja, devemos orar em união na igreja, aqui a oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. E o crente que não ora, que não tem uma vida de oração, ele está com deficiência espiritual. Ele pode se desestabilizar por pouca coisa. Por pouca coisa que acontecer na vida dele, ele pode se desestabilizar, porque ele não ora, não tem vida de oração. E a igreja que não ora está deficiente. Quando eu falo igreja aqui, eu não me refiro apenas às quatro paredes do templo, desse templo, ou de outros templos, mas há um ajuntamento de fiéis, porque igreja somos nós juntos. Essa ideia, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja. O ajuntamento dos fiéis em adoração ao Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Então, uma igreja que ora é uma igreja saudável. E o Senhor opera maravilhas e milagres. Porque muitas vezes, ai Senhor, eu estou com uma enfermidade aqui, o Senhor não cura, tem um ano. E você não orou nem meia hora nesse ano. Você quer cura. Você quer milagre, quer chegar aqui no culto e ver acontecer milagre, mas você como igreja não ora, está deficiente, porque nós devemos orar. A primeira característica é essa, uma igreja que ora, porque a igreja, como estou dizendo, somos nós, o ajuntamento de crentes, porque Cristo falou que Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, nós somos os membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 diz que o corpo tem muitos membros e todos são necessários. A mão não pode dizer ao pé, porque não pode dizer, porque não sou pé, não sou do corpo. Ela continua sendo do corpo. O olho não pode dizer, porque não sou ouvido, não faço parte do corpo. Ele continua sendo parte do corpo. Porque imagina só, isso a palavra diz. Porque imagina se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? Se todo o corpo fosse mão, onde estaria o pé para que você pudesse caminhar? Nós somos o corpo de Cristo, amém? E o Senhor Jesus tem uma relação íntima com o corpo dele, porque a igreja é chamada de noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Tanto que quando Cristo voltar e arrebatar a igreja, diz as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro, o Senhor Jesus nos considera, o Reino dos Céus nos considera a igreja do Senhor como noiva de Cristo, uma noiva que Ele vai voltar em breve para buscar sem mácula, sem mancha, sem pecado, irrepreensível para morar com Ele agora, nos altos céus. Aleluias! E a relação do Senhor é tão íntima que, além de chamar a igreja de noiva, ele se identifica com a igreja de uma forma maravilhosa, com um amor que não dá para compreender. A nossa mente humana não consegue compreender com exatidão a proporção do amor que o Senhor tem por nós. Quando Saulo pegou cartas da sinagoga, ele foi perseguir os cristãos. Atos capítulo 9, na estrada para Damasco, deu aquele clarão, ele caiu do cavalo. O que o Senhor Jesus disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os crentes, estava perseguindo os fiéis, mas o Senhor Jesus se identifica tanto com a igreja que aquele que te perseguir está perseguindo o Senhor. Aquele que procura te oprimir, ele está procurando oprimir o Senhor, está perseguindo o Senhor, e no momento certo o Senhor vai agir na sua vida e vai repreender toda a repressão do maligno, toda a potestade maligna vai ser neutralizada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a identificação que o Senhor Jesus tem com a igreja. Salvo porque me persegue, porque quem persegue a igreja, quem te persegue está perseguindo ao Senhor. Aleluia. A primeira característica foi essa, oração. A palavra do Senhor diz orar e sem cessar. E na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orem em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É isso. E também por nós, para que nos seja aberta a palavra. Estava misturando dois versículos aqui.
Oração é importantíssima. Sem oração não existe vida espiritual. Não basta orar apenas quando estiver no templo, quando for dia de culto. Por isso que o Senhor disse: quando vocês orarem, entrem no seu aposento. Por quê? Tem que orar com a igreja, com os irmãos, e é preciso ter uma particularidade com Deus. Você precisa ter esse particular seu com Deus em oração, para que você seja saudável e seja fortificado, fortalecido pelo Senhor, para suportar as astutas ciladas do demônio. O segundo compromisso, a segunda característica da igreja saudável, a primeira é compromisso com a oração. A segunda característica é compromisso com a comunhão. Compromisso com a comunhão. A segunda característica da igreja saudável. Se você não tem comunhão com o Senhor, você não é um crente saudável. Se a igreja há divisões, há intrigas, há briga, há picuinhas internas, panelinhas, facções, a igreja não está saudável. A igreja tem que ter comunhão. Salmo 133, ó, com muito suave é que os irmãos vivam em união. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz que aquele que fala que ama a Deus e odeia seu irmão mente. Porque, vou repetir, 1 João capítulo 4, versículo 20 diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque aquele que não ama o irmão a quem ele vê, como ele pode amar a Deus que ele não vê? A palavra do Senhor diz: nós somos o corpo de Cristo, como eu já falei, e a comunhão. A comunhão é muito importante nós termos comunhão. Porque olha só, você tem comunhão, eu tenho comunhão com você, aí eu vou chegar: pastor, eu estou passando por um processo, ora por mim, me adota em oração. Missionária Sandra, pessoal, a minha sogra está presente aqui, esqueci. A missionária Sandra, parece cunhada, mas é sogra. Ó, parece cunhada, mas é sogra. A comunhão com o Senhor, como eu estou dizendo. A segunda característica é compromisso com a comunhão. Aí eu chego para o pastor Alexandre, me ajuda na oração. Numa questão que eu sou pastor, eu chego para o irmão Davi, me ajuda na oração. De conversar com pessoas que realmente têm comunhão. Que a pessoa vai orar, vai me adotar em oração. Porque muitas vezes pede oração para a pessoa, não tem nem comunhão. A pessoa não tem comunhão, a pessoa nem ora, nem lembra, esquece. Mas você tem comunhão com o seu irmão. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor resultado do seu trabalho. Porque se um cair, outro o levanta. Ai, porém, daquele que estiver só caindo, quem o levantará? Então a comunhão é muito necessária nas nossas vidas, até para o Senhor receber a sua adoração. Porque muitas vezes se faz um céu de bronze para o crente, para a igreja, porque falta comunhão, porque falta oração. O primeiro item, a primeira característica, falta compromisso com a oração e falta compromisso com a comunhão. Aí se faz um céu de bronze e o Senhor não recebe sua adoração. Não recebe a adoração, não recebe seu clamor e a sua oração. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, o Senhor diz que quando você vier adorar ao Senhor com sua oferta, porque a oferta é uma forma de adoração que abençoa e movimenta o mundo espiritual. Quando você vier adorar o Senhor com sua oferta no altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Deixa a oferta no altar, vai lá se reconciliar com o seu irmão. Depois que se reconciliar, porque o irmão tem algo contra ti, porque às vezes a pessoa tem algo contra ti sem razão, né? A pessoa é meio louca, né? Às vezes fica com raiva de uma pessoa sem motivo. Mas no caso aqui é com motivo. Algo você fez, porque ninguém é perfeito, você falou alguma coisa que desagradou e a pessoa está parecida contigo e você está errado porque errou, porque ninguém é perfeito. Então, se o irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá se reconciliar. Depois você volta. É isso, a comunhão com a igreja, a comunhão entre os irmãos é essencial para a vida saudável da igreja, para que a igreja dê frutos e prospere e evolua, para que a igreja se desenvolva com saúde, para que vidas entrem pelas portas e recebam libertação. Uma igreja saudável, a pessoa que entra aqui que é alcoólatra, deixa de ser alcoólatra pelo poder do Espírito Santo do Senhor, porque a igreja é saudável. A pessoa que entrar por essas portas acometida de feitiçaria, a feitiçaria bate em retirada, porque a igreja é saudável, porque a igreja tem compromisso com a oração, porque a igreja tem compromisso
compromisso com a comunhão. E é muito importante a comunhão, que ela interfere, como eu já falei, nas nossas orações, na nossa adoração e até na reconciliação que Deus nos dá com Ele. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão com o seu irmão, muito provavelmente você, se não está andando em trevas, está quase lá. Está quase chegando, está beirando. 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz isso: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Então é preciso ter comunhão. O diabo tem medo disso. Você sabe qual é o maior medo do diabo? No próximo tópico eu vou falar qual é o maior medo do diabo. Você sabe? Pergunta para o seu irmão. Você sabe qual é o maior medo do diabo? Pergunta ao seu irmão, meu amigo. Sem timidez, pode perguntar. Você sabe qual é o maior medo do diabo? Esse aqui é um dos medos. O diabo tem medo que você tenha comunhão. Por quê? Como eu falei, a gente pede oração às pessoas, nós temos comunhão com elas. Se o irmão precisa, a gente ajuda, dá o braço, estende o braço e ajuda essa pessoa. O diabo tem medo disso. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz que se 2 ou 3 concordarem sobre alguma coisa em oração nesta terra, crendo, eu o farei. Então você tendo comunhão, você praticando a oração da concordância, o Senhor faz maravilhas. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Essa é a segunda característica. A primeira, compromisso com a oração. A segunda, compromisso com a comunhão. E agora a última, compromisso com a palavra de Deus. O maior medo do diabo é que você estude a palavra de Deus. O maior medo do diabo é que você estude a palavra de Deus. Porque quando um herege falar que não é preciso orar, fica orando, você estuda a palavra de Deus e deixa o Senhor falar quando orarem, não se orarem. Quando falarem para você, que esse negócio de jejum é coisa antiga, usa lá Isaías para deturpar a palavra do Senhor, para pregar contra o jejum, você vai lá em Mateus 6, versículo 16, que diz quando jejuar, e não se jejuar. O Senhor Jesus disse quando jejuar, porque Ele espera que a igreja jejue, e Ele faz maravilhas através da oração e do jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21, a passagem do jovem lunático. O Senhor Jesus disse que aquela caixa não saía senão com oração e com jejum, porque a oração é imprescindível. A comunhão com os irmãos é essencial ao bom crescimento, para que a igreja cresça saudável, para que não seja doente. Quem gosta de ser doente aí? Quem gosta de ser doente? Agora, quem gosta de ser saudável? Todo mundo gosta de ser saudável. Quem não gosta de ter saúde? Todo mundo gosta. Agora, o terceiro e último tópico aqui. A última característica da igreja saudável. Tem outras duas. Tem umas 5 características, mas eu vou abordar apenas essas 3, devido ao horário. A terceira característica é o compromisso com a palavra de Deus. Muitas igrejas não estão priorizando a palavra do Senhor em seus estudos bíblicos, em suas pregações. Muitas igrejas não estão priorizando a pregação da verdade. A igreja que deveria ser saudável, a igreja que deve oferecer cura, está doente. Isso não é certo. A igreja que deve oferecer cura está doente. Isso tem acontecido porque estão abandonando a pregação da palavra. Estão trazendo coaches para pregar, para fazer aquela pregação espalhafatosa, bonita, poética, que vai falando, vai rimando. Estão enchendo os púlpitos de muitas igrejas com filósofos que ficam filosofando no culto. A pregação é mais filosofia do que a aplicação da palavra. A pregação é mais poesia do que a aplicação da palavra. É mais frase de efeito, uma frase de efeito faz toda uma doutrina em cima daquilo. Isso tem acontecido. As igrejas, muitas delas, não todas, não estão priorizando a palavra do Senhor. E sem o conhecimento da palavra, sem estudar a palavra do Senhor, você fica enfermo espiritualmente. Quando o inimigo te atacar, é muito provável que você balance, se desestabilize e caia. Porque você está doente, você não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com a comunhão e não tem compromisso com a palavra, que eu considero a principal característica
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra. Eles perseveravam e era uma igreja saudável. Eu considero a principal característica da igreja saudável, primeiramente, o estudo da palavra. O diabo tem medo que você estude a palavra. O diabo tem medo que você estude a palavra. Por que o diabo tem medo que você estude a palavra? Porque lendo a palavra do Senhor, o Senhor aumenta a sua fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, Ele te santifica, não importa o que você tenha passado. Caso você se arrependa, Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e não venham os dias do refrigério pela presença do Senhor. Quando você estuda a palavra, você aumenta a sua fé, você é santificado, o Espírito Santo te santifica. Quando o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele estava orando pelos apóstolos, ele disse, João capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que o Senhor Jesus pediu? Santifica-os. Por que é tão importante santificação? Quer dizer separação. Quando você separa algo para Deus, separa o seu tempo para Deus ou algo para o Senhor, é santificação, separado para o Senhor. E por que santificar? Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra do Senhor diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não tivermos santificação, e santificação é um processo de libertação do poder do pecado. São 3 estágios da salvação. O segundo estágio é santificação, que o Senhor nos liberta do poder do pecado. Ele nos mantém irrepreensíveis na obra dele, através da sua palavra. E o diabo tem medo. O maior medo do diabo é que você estude a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda palavra é inspirada por Deus, é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É por isso que o diabo tem medo, porque a palavra do Senhor te instrui e te molda, te lapida para as boas obras, porque a palavra do Senhor te liberta, a palavra do Senhor traz libertação. João 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor que criou todo mundo, céu e terra. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A palavra do Senhor que está desde o início. A igreja que não tem compromisso com a palavra é uma igreja doente, porque só através da palavra nós podemos combater o Senhor. Nós nos sujeitamos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A melhor maneira de resistir ao diabo é estudando a palavra do Senhor, estudando e colocando em prática. Porque não adianta eu ter uma boa comunhão com os irmãos e não estudo a palavra e não oro. Não adianta eu orar e não estudar a palavra e não ter comunhão, e vice-versa, estudar só a palavra e não orar. 2 Pedro capítulo 3, versículo 19 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos atentar para esses detalhes. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Característica da igreja saudável: seja você uma igreja saudável. A igreja, como o irmão Celso falou, a igreja está pesada. Está um pouco pesado. Seja você uma igreja saudável e motive o seu irmão a ser também. Tenha comunhão, anime o seu irmão, anime, aconselhe o seu irmão, ajude o seu irmão a caminhar. Seja uma igreja saudável. Aleluia. Eu quero orar com a igreja. Os irmãos podem ficar de pé, os que puderem ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.
E essas são as características da igreja saudável. Não se esqueça disso. O diabo, o maior medo do diabo, o medo dele é que você olhe, o medo dele é que você tenha comunhão. E o maior medo é que você estude a palavra do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração. Você olha e fale com Deus. Fale com o Senhor. Amém? Deus Santo e Poderoso, Deus Altíssimo e Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, ó Pai, pela tua santíssima palavra que o Senhor me entregou, meu Pai, e me concedeu esta oportunidade maravilhosa. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos que aqui estão. Se alguém estiver deficiente espiritualmente, com deficiência espiritual, meu Deus, com fraqueza espiritual, com esfriamento, meu Deus, com dúvida, com incredulidade, meu Deus, trabalha no coração, trabalha na mente, meu Pai, de cada pessoa que aqui está. Visite o lar de cada um dos seus filhos que aqui se encontram. Meu Deus, trabalha na mente dos teus servos, ó Pai. Abre o entendimento para a tua santíssima palavra. Jante por terra toda a seta, todos os dardos e artimanhas do maligno sejam neutralizados pelo poder do teu Espírito Santo. Meu Pai, dê forças, meu Pai, aquele que está fraco, dê ânimo ao desanimado. Oh, Deus Santo, Deus poderoso, toma a tua igreja em tuas mãos, meu Pai, e fortaleça-nos na comunhão, meu Deus. Fortaleça-nos na oração e direciona-nos, venha nos conduzir nas orações, venha nos conduzir na tua palavra. É isso que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.